Amanda caminhava pelo deck do resort, com o vento do mar bagunçando seus cabelos. Aquela era uma viagem perfeita. Estava rodeada de amigos que seriam os padrinhos do seu casamento. Faltava apenas um mês para o casamento com Rodrigo, o homem que jurara amá-la para sempre, que prometera noites de felicidade e dias tranquilos, sem segredos nem traições. Ela sorria lembrando suas promessas, imaginando a vida perfeita que construiria ao lado dele. Mas, de repente, tudo desmoronou. No canto da varanda, do bar do resort, Rodrigo beijava Clara, sua madrinha e amiga fiel. Amanda paralisou. A cena a atingiu como um soco no estômago. Ele, Rodrigo, o homem que prometeu amor eterno, não podia ser real. Cada palavra de juramento parecia mentira, cada plano de futuro, um castelo de areia que desmoronava diante dela. Ela sentiu o chão fugir sob seus pés a cada passo que recuava. O mundo ao redor virou borrão. Os risos e música do resort se misturavam em uma cacofonia ensurdecedora. O peito apertava. Assim, respiração falhava. Não, isso não está acontecendo, murmurou para si mesma, mas a voz falhou. Foi então que, sob um forte impulso, correu sem direção. Amanda sentou-se à beira da praia, os joelhos abraçados ao corpo, a areia grudando em suas mãos trêmulas. Cada onda que quebrava na costa parecia ecoar a dor que sentia, um lamento do próprio mar, refletindo o vazio e a incredulidade que a consumiam. Ela não conseguia entender como Rodrigo, o homem que jurou amá-la até o fim, pôde traí-la de forma tão cruel, tão inesperada. As lágrimas rolavam sem controle. Nesse instante, um toque leve no ombro a fez estremecer. "Você está bem?" A voz grave, firme, porém acolhedora, cortou o caos que dominava seus pensamentos. "Você não deveria estar aqui sozinha", disse Igor, um desconhecido de olhar profundo, que parecia enxergar não apenas o choque estampado em seu rosto, mas a traição dilacerando sua alma. Ela não sabia se queria chorar, gritar ou correr, mas algo na serenidade dele a fez hesitar, a fazer uma pausa em meio ao turbilhão. Eu não consigo acreditar", sussurrou, sentindo o aperto no peito aumentar. "Ele jurou, prometeu que não me magoaria. Falta apenas um mês para o casamento." Amanda engoliu o choro, as mãos tremendo. Igor inclinou-se levemente, com paciência e atenção. "Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos decepcionam. Mas não existe melhor consolo do que o tempo", disse ele calmamente. "Como pode alguém se recuperar de uma coisa dessas?", murmurou quase em sussurro, a voz falhando. Igor sentou-se ao lado dela, mantendo um espaço respeitoso, mas permitindo que ela sentisse sua presença firme e segura. "Primeiro aceitando que dói", respondeu ele, olhando para o horizonte. "A dor é real e tentar ignorá-la só a tornará mais profunda. Mas eu confiava nele, eu acreditava." Amanda sussurrou, sentindo o peso do desespero apertar seu peito. Igor inclinou-se levemente, colocando uma mão sobre a dela. "E isso é normal. Você confiou em alguém que parecia digno de confiança. E dói porque você abriu seu coração. Mas isso não define quem você é, nem seu valor." Amanda olhou para ele, surpresa com a profundidade e sinceridade das palavras, sentindo pela primeira vez um fio de clareza em meio ao caos emocional. "Então, o que eu faço agora?", perguntou, a voz ainda frágil, mas com uma ponta de determinação surgindo. Igor sorriu levemente, quase imperceptível, e disse: "Agora, você respira, escolha se levantar. E, acredite, quando estiver pronta, enfrentará tudo e todos com a força que nem sabe que tem." Amanda fechou os olhos, respirando fundo, e pela primeira vez, sentiu que, mesmo despedaçada, talvez pudesse reconstruir sua vida. E naquele instante, uma faísca de esperança acendeu-se em meio às cinzas do seu coração. Amanda ergueu os olhos e encontrou nas palavras de um desconhecido o apoio que ela precisava. Determinada, Amanda sabia que enfrentaria Rodrigo diante de todos, e que aquele momento de dor e choque seria apenas o início da reconstrução de sua vida. Antes de continuar,
Quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Amanda caminhou de volta ao resort com passos firmes, embora o coração ainda doído tentasse traí-la a cada batida. As luzes do salão refletiam no chão polido, e o som distante da música de fundo parecia zombar de sua dor. Cada rosto conhecido que passava parecia perceber a tensão em sua postura, o olhar que queimava com indignação contida. Rodrigo estava ali, rindo com Clara, despreocupado, como se nada tivesse acontecido. O ar parecia pesado, sufocante, e Amanda sentiu um frio percorrer sua espinha. Então, parou bem no meio do salão, respirando fundo, o olhar fixo nele. Rodrigo. Sua voz ecoou, clara e firme, cortando a música. Todos os olhos se voltaram para ela, e a atmosfera mudou, carregada de expectativa e choque. Rodrigo ergueu a cabeça, surpreso, os olhos encontrando os dela. Amanda. Começou como se pudesse suavizar algo que não tinha perdão. Não tente explicar, interrompeu ela, a voz firme, porém trêmula de emoção. Eu vi tudo. O choque e a vergonha passaram pelo rosto dele como uma onda repentina. Clara recuou, corando, percebendo que a cena havia se tornado pública e irrevogável. Amanda sentiu a raiva misturar-se à dor, transformando-se em força. Você jurou amor eterno, prometeu que eu era única e me traiu. Sua voz quebrou por um instante, mas retomou firmeza. Não vou mais acreditar em palavras vazias. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, interrompido apenas pelos cochichos e olhares atentos dos convidados. Ela respirou fundo e ergueu o queixo, sentindo que, pela primeira vez, assumia o controle da própria vida. Rodrigo tentou se aproximar, mas Amanda recuou um passo, mantendo a distância que agora simbolizava a força recém-descoberta. Não se aproxime, disse ela firme. Eu mereço respeito e está tudo acabado entre nós. O nosso noivado termina aqui. As mãos dele tremiam levemente, como se percebesse a magnitude do que havia destruído. Amanda sentiu a adrenalina da coragem percorrer cada fibra do corpo. Ela virou-se e foi embora sem olhar para trás. Amanda saiu do salão ainda ofegante, o coração batendo descompassado. A multidão observava em silêncio, alguns com olhares de pena, outros de curiosidade maliciosa. Ela se refugiou no terraço, onde a brisa do mar tentava acalmar a tempestade dentro de si. Cada passo que dava era uma mistura de dor, raiva e incredulidade. A mente dela girava em círculos, revivendo cada detalhe da cena. O beijo, a risada cúmplice, o desprezo implícito. Amanda sentia-se traída em sua essência, mas, ao mesmo tempo, uma força silenciosa começava a emergir, dizendo que ela não seria vítima de sua própria ingenuidade. Você está bem? A voz de Igor surgiu atrás dela, suave, mas firme, como se fosse um porto seguro no meio do caos. Amanda virou-se, ainda com os olhos marejados, mas agora notando o homem que falava com ela. Igor era um homem atraente, alto e de postura impecável. Não sei se consigo superar isso, respondeu a voz tremendo, revelando vulnerabilidade. Igor aproximou-se devagar, respeitando seu espaço, e disse: Não precisa lidar com tudo de uma vez. O que aconteceu não define quem você é. Amanda sentiu algo estranho. A presença dele não era apenas conforto, era segurança. Como você consegue falar assim com tanta calma? Perguntou, a voz ainda trêmula, mas curiosa. Igor sorriu levemente, o olhar profundo e firme. Porque já vi pessoas passarem por o que você está passando. E sei que, por mais doloroso que seja agora, a dor pode se transformar em força. Amanda olhou para o horizonte e, pela primeira vez, sentiu um fio de esperança se acender. Obrigada. Você me ajudou muito. Mas agora preciso ir e fazer minhas malas. Quero ir embora e sair deste pesadelo.
E naquele instante, mesmo despedaçada, ela se afastou daquele total desconhecido que a ajudou sem saber nada sobre ela. Na manhã seguinte, o avião aterrissou com suavidade, mas Amanda sentiu cada passo como se pisasse em cacos de vidro. Ao entrar em seu apartamento, o silêncio foi quase ensurdecedor. Cada objeto, cada lembrança, parecia ressoar as memórias do que fora e do que se perdera. Ela se sentou na poltrona da sala, abraçando os joelhos e respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se recusavam a se acomodar. Lembrou-se das palavras de Igor na praia. Você vai perceber que pode se reerguer. Ainda era difícil acreditar, mas de algum modo a semente da coragem começava a germinar. Amanda sabia que precisava começar devagar, reconstruir cada pedaço de si mesma, e isso significava, acima de tudo, cortar definitivamente qualquer vínculo com Rodrigo. Talvez seja hora de pensar em mim, murmurou, olhando pela janela para as luzes da cidade. Sentiu a primeira onda de determinação. Poderia retomar seus estudos, cuidar de sua carreira, aprender a confiar novamente em si mesma. A cada lembrança dolorosa de Rodrigo, sentia uma pontada de raiva, mas também um impulso silencioso de se superar. 10 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico no resort, e Amanda, agora com 35 anos, caminhava por uma sala de reuniões elegante, revisando contratos e planejando estratégias. Ela não era mais a jovem, sonhadora de 25 anos que confiava cegamente em promessas vazias. A dor ainda existia, mas havia sido moldada em força. Cada noite de lágrimas havia dado lugar a noites de estudo e dedicação. O apartamento que antes parecia silencioso e frio, agora estava cheio de livros, diplomas e certificados. Eram símbolos de conquistas conquistadas com esforço e persistência. Amanda tornara-se advogada, respeitada por sua competência, determinada e elegante, com uma presença que impunha respeito. Seus longos, cabelos castanho claro e os olhos expressivos refletiam não apenas beleza, mas a profundidade de quem aprendeu a se proteger emocionalmente. Ela havia construído uma vida sólida, embora ainda carregasse em silêncio as cicatrizes do passado. Apesar da rotina intensa, Amanda não esquecia Igor. Ele surgia em sua memória como o estranho que havia oferecido palavras de consolo quando tudo parecia perdido. Mas a vida, com sua ironia silenciosa, tinha outros planos. Naquela manhã, Amanda e seu sócio iriam a uma reunião agendada com novos clientes. Um grupo de investidores que estava abrindo um resort na sua cidade. Cada passo que dava em direção à sala de reuniões parecia reforçar sua própria força conquistada com esforço e dor. Mas o destino, sempre irônico, tinha planos que desafiaram seu controle. E do outro lado da porta estava Igor Menezes, o homem que há anos atrás teria cruzado seu caminho. A porta se abriu lentamente e todos os olhares se voltaram para ela. Amanda surgiu impecável, em um vestido azul de caimento perfeito, que ressaltava sua postura ereta e confiante. Igor ergueu as sobrancelhas intrigado. Não havia dúvidas, era ela. A mesma jovem que, anos atrás, ele encontrou frágil e despedaçada em lágrimas. Mas diante dele, já não era mais a mesma. E sim uma mulher de presença magnética, capaz de dominar qualquer sala apenas com a postura. Ela se aproximou da mesa, cumprimentando os executivos com um sorriso sereno e profissional. Quando seus olhos encontraram os de Igor, um silêncio se instalou. O coração dela disparou, não de medo, mas de reconhecimento, como se o tempo tivesse voltado. O mesmo homem que a consolara anos atrás era um empresário de sucesso, dono de resorts e com presença imponente, estava ali diante dela. Naquele instante, entre olhares que diziam mais do que palavras, Amanda percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente, de maneiras que ela jamais imaginara. É você? A voz dele, firme, mas com uma suavidade que parecia atravessar o tempo, a fez tremer de emoção. Ela ficou atônita. Sim, murmurou quase sem fôlego, o coração disparado de forma que não sentia há anos. Cada memória voltou instantaneamente. As palavras de conforto na praia,
a sensação de segurança que ele lhe oferecera quando tudo desmoronava. Ele deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo, e por um instante o mundo pareceu silenciar. "Não imaginei te ver aqui", disse Igor, quebrando o silêncio, os olhos fixos nos dela, profundos, como se tentasse decifrar cada fragmento de sua vida. Amanda engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo rosto, tentando controlar a mistura de sentimentos conflitantes. "Nem eu", respondeu, tentando disfarçar o turbilhão que sentia por dentro. "Mas parece que o mundo adora nos pregar peças", acrescentou ela com um leve sorriso, tímido, mas carregado de emoção. Amanda percebeu que, mesmo após uma década, havia algo ali que não podia ser ignorado, algo que desafiava o tempo e a distância. Ela mal conseguia tirar os olhos de Igor. 10 anos haviam passado, mas a intensidade da presença dele ainda a envolvia de maneira avassaladora. Cada gesto, cada leve inclinação do corpo transmitia segurança e confiança, lembrando-a das palavras que ecoavam em sua memória. "Você vai perceber que pode se reerguer." Respirou fundo, tentando conter o turbilhão de emoções. Surpresa, alegria contida e uma faísca de algo que ainda não podia nomear. Igor, por sua vez, não disfarçava o fascínio. Ele observava Amanda com atenção, notando a transformação. A mulher elegante, segura e decidida que surgira das próprias cinzas. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu, deixando apenas a tensão elétrica entre eles, silenciosa, carregada de promessa e mistério. Tentaram manter a postura durante a reunião, mas se sentiam sufocados, e assim que a reunião terminou, Amanda permaneceu na sala em silêncio, enquanto Igor se despedia dos investidores. Assim que todos saíram, Igor se voltou para ela. "Faz tempo que não nos vemos", disse com a voz firme, mas com uma nostalgia suave que fez Amanda tremer por dentro. Ela desviou o olhar, tentando manter a compostura. "De fato, já fazem 10 anos", murmurou, tentando disfarçar o turbilhão que sentia. Um sorriso contido surgiu nos lábios dele, quase imperceptível, mas carregado de emoção. "E você parece que conquistou o mundo", comentou, observando a postura confiante dela, os olhos que refletiam determinação e inteligência. Amanda sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, mas respondeu com leve ironia. "Talvez, mas ainda há muito a reconstruir." Igor assentiu, percebendo nas entrelinhas a força e a vulnerabilidade que coexistiam nela, e um sentimento antigo, misturado com fascínio renovado, começou a ressurgir entre eles. Foi então que, surgindo à distância, uma figura que não anunciava boas intenções. Suelen, ex-esposa de Igor e sócia minoritária da empresa, elegante e calculista, aproximou-se com um sorriso afável, mas olhos cheios de sutileza ameaçadora. "Igor", chamou exagerando na alegria, mas seu olhar rapidamente se fixou em Amanda, como se avaliasse cada movimento. Amanda sentiu o corpo se contrair, pressentindo a intriga que Suelen trazia consigo. Igor percebeu a tensão, mantendo a postura firme, mas os olhos traíam preocupação. Suelen ainda tinha poder na empresa, e sua presença indicava que nada seria fácil. Naquele instante, Amanda ainda não sabia que a vida reconstruída com esforço seria testada novamente, desta vez não apenas pelo passado, mas também pelas maquinações de uma mulher capaz de manipular com charme e autoridade. Suelen olhou Amanda de cima a baixo e se apresentou. "Você deve ser uma das advogadas contratadas para o nosso resort", falou encostando-se de leve no braço de Igor. Amanda sorriu e respondeu gentilmente, "Sim, sou a doutora Amanda", erguendo a mão para cumprimentar Suelen. "Prazer, Amanda. Sou Suelen, a esposa de Igor." Foi então que Igor gentilmente interrompeu. "Esta é Suelen, uma das sócias do resort e minha ex-esposa." Suelen levantou o olhar, deixando escapar um pouco de vergonha. Amanda sentiu um frio percorrer a espinha. Cada palavra da ex-esposa de Igor parecia um desafio pessoal. Mas Amanda não era mais a jovem insegura que chorava em silêncio. Agora,
Cada decisão vinha de raciocínio e experiência. Foi então que preferiu não jogar aquele jogo. Se despediu de forma educada e saiu do escritório. Suelen, com seu sorriso frio e calculista, ficou avaliando cada detalhe como se estivesse prestes a lançar uma bomba. Igor, precisamos conversar, disse firme, enquanto cruzava os braços, transmitindo autoridade e desdém ao mesmo tempo. Ele a olhou com paciência, sabendo que o tom de Suelen raramente era apenas uma sugestão. Os advogados que você contratou, começou Suelen, voz suave, porém venenosa, não têm experiência suficiente para lidar com todos os trâmites das licenças. Igor permaneceu calmo com os olhos fixos nela. Amanda e sua equipe têm competência comprovada, respondeu firme, mantendo a postura de liderança. Eles já trataram de processos complexos semelhantes antes. Suelen ergueu uma sobrancelha, o sorriso nunca abandonando os lábios. Competência? Talvez, mas experiência é diferente. Eu exijo que você contrate outro escritório de assessoria jurídica, disse, enfatizando a palavra exijo, lembrando a todos que, apesar de sócia minoritária, seu poder dentro da empresa podia criar estragos. Amanda é mais do que capaz, e confio plenamente nela, disse Igor, a voz baixa, mas carregada de firmeza. Suelen, percebendo que não conseguiria abalar ele facilmente, sorriu de forma calculada, um sorriso que escondia frustração e planos futuros. Então vou acompanhar todos os procedimentos de perto. Não quero surpresas, disse, virando-se lentamente e saindo da sala, deixando um silêncio carregado para trás. Igor saiu do escritório com Amanda em seus pensamentos. Caminhou pelos corredor com passos firmes, mas o olhar distante denunciava seus pensamentos. Cada detalhe de Amanda, o tom de voz, o brilho dos olhos, a postura imponente, tudo nela chamava a atenção dele. Enquanto isso, Amanda entrava no seu carro e respirou fundo, o coração acelerado e as mãos trêmulas, apesar da serenidade que mantivera diante de todos. Que coincidência, murmurou, tentando conter a onda de sentimentos. Pensava que aquele homem bonito e atraente tinha sido um porto seguro no passado. Dela e agora o destino os colocaria frente a frente de uma forma totalmente inesperada. No dia seguinte, o sol da tarde refletia nas amplas vidraças do novo resort, ainda em fase final de acabamento. Amanda estacionou o carro e respirou fundo antes de entrar. A reunião para revisar as licenças deveria ser rotineira, mas a ausência de seu colega advogado, que avisara em cima da hora que não poderia comparecer, mudava tudo. Agora, seria apenas ela e Igor. Ao entrar no saguão, ainda com cheiro de madeira nova e pintura fresca, encontrou-o esperando de terno leve, as mangas dobradas como se já estivesse à vontade naquele espaço que era a materialização de seus sonhos. Achei que viria com o seu colega do escritório, comentou Igor, arqueando a sobrancelha com um leve sorriso. Mudança de planos, respondeu Amanda, mantendo o tom profissional, embora sentisse um frio na barriga. Então, somos só nós dois. A frase ecoou no ar como uma promessa silenciosa, carregada de tensão. Subiram, juntos até a sala de reuniões improvisada, com vista para o mar. Amanda espalhou documentos sobre a mesa, concentrando-se em cada detalhe para disfarçar a intensidade que sentia na presença dele. Igor aproximou-se para olhar os papéis, ficando tão perto que ela podia sentir o perfume amadeirado e discreto que ele usava. Você é minuciosa em tudo, comentou ele, em tom baixo, como se fosse um elogio íntimo. É o que me mantém no controle, respondeu Amanda, tentando soar firme, embora a proximidade dele fosse desarmante. Por um instante, seus olhares se encontraram, e o som distante das ondas parecia mais alto que o próprio silêncio entre eles. A reunião avançou em meio a números e cláusulas, mas a verdade era que cada gesto, cada palavra dita fora do protocolo, carregava algo além. Igor a observava com atenção, admirando a firmeza que ela transmitia, e Amanda, por mais que tentasse, não conseguia ignorar a forma como ele a fazia se sentir vista de maneira única. Sabe, Amanda, disse Igor, fechando uma das pastas e olhando diretamente para ela. Quando nos encontramos naquela praia anos atrás,
Eu jamais imaginei que um dia estaríamos aqui, trabalhando lado a lado. Ela sentiu o coração acelerar e, por um instante, esqueceu todos os processos jurídicos e licenças. Nem eu, respondeu a voz mais baixa, um pouco envergonhada, como se confessasse um segredo. Quando a reunião chegou ao fim, Igor fechou a última pasta com calma e olhou para ela. Um sorriso discreto, surgindo no canto dos lábios. Já que estamos aqui e o mar está nos chamando, que tal um suco no deck? O convite veio com naturalidade, mas os olhos dele revelavam uma intenção além da simples cortesia. Amanda hesitou por um instante, sentindo o coração acelerar. O lado profissional gritava para manter distância, mas a mulher em silêncio dentro dela queria aceitar. Acho que seria uma boa ideia, respondeu com um sorriso contido, permitindo-se ser guiada até o deck envidraçado, onde o horizonte azul se abria imenso diante deles. Sentados frente ao mar, com a brisa leve acariciando os cabelos de Amanda, a atmosfera ganhou uma suavidade inesperada. 2 copos de suco foram servidos por um funcionário, e quando ficaram sozinhos, Igor a observou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse memorizar cada detalhe de sua expressão. Você está muito diferente daquela moça triste que encontrei naquela noite. Amanda ergueu o olhar, firme, e respirou fundo. Sim, porque aprendi da forma mais dolorosa que não se sobrevive sendo frágil. Eu vi o homem que jurava amor eterno me trair, como se eu não existisse. E ali percebi que só eu podia decidir meu destino. Igor a observava, atento, quase orgulhoso. Poucas pessoas teriam essa força. Amanda sorriu. Força? Eu chamei de sobrevivência. Chorei até não ter mais lágrimas, mas no dia seguinte levantei, segui em frente e não olhei para trás. Ela pausou, encarando o mar. Eu não permiti que ele definisse quem eu seria. Igor inclinou-se, a voz grave. Mudou para melhor, e essa determinação é o que mais admiro em você. Amanda bebeu um gole do suco, tentando disfarçar o rubor que sentia no rosto, mas era impossível não deixar escapar o sorriso tímido que surgia em seus lábios. Igor, não pense que eu me tornei imune à dor. Só aprendi a enfrentá-la. Ele sorriu de lado, repousando as mãos sobre a mesa. Justamente por isso, quero te conhecer melhor. Amanda sentiu o estômago revirar, as defesas internas vacilando. O som das ondas preenchia os espaços vazios entre as palavras, criando uma intimidade difícil de ignorar. Igor apoiou os braços na mesa e, com a voz mais baixa, deixou escapar. Não quero que essa conversa termine aqui. Que tal um jantar? Amanda o encarou surpresa, o coração disparando sem saber se era pelo convite ou pelo olhar firme que ele mantinha preso ao dela. Jantar? Repetiu, como se testasse a palavra nos lábios. Sim, ele confirmou, com um meio sorriso. Sedutor. Hoje à noite. Só nós dois. Amanda respirou fundo, sentindo cada parte de si lutar entre a razão e o desejo. Finalmente, um leve sorriso iluminou seu rosto. Aceito. E naquele instante, Amanda soube que algo estava prestes a mudar definitivamente, porque mais do que negócios, aquele jantar prometia abrir as portas para emoções que ela julgava ter enterrado para sempre. O restaurante escolhido estava iluminado suavemente por velas, o cheiro de especiarias e vinho se misturando ao ar noturno. Amanda entrou elegante em um vestido verde que realçava seus olhos expressivos. Igor já a aguardava, de terno sem gravata, o olhar fixo nela, como se todo o ambiente tivesse desaparecido. Você veio, disse ele, levantando-se para puxar sua cadeira. Amanda sorriu de leve, controlada. Prometi que estaria aqui, e eu cumpro minhas promessas. Quando o garçom se afastou deixando taças de vinho, Amanda foi direta, sem rodeios. Antes de qualquer coisa, Igor, preciso entender uma coisa. Suelen? O nome saiu como um peso, firme mas curioso. Igor respirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa, e a intensidade de seu olhar escureceu. Suelen foi parte da minha vida durante anos.
Mas desde o início, tínhamos visões diferentes sobre tudo. Fez uma pausa como se medisse as palavras. Ela sempre quis status, festas, aparências. Eu queria construir algo sólido, ter uma família, um lar de verdade. A cada ano, nossas diferenças se tornaram muralhas. Amanda o observava em silêncio, captando não apenas a mágoa, mas a frustração escondida em sua voz. No fim, não havia mais amor, só orgulho e disputas. E então, a separação foi inevitável. Ele baixou o tom, quase num sussurro. Mas os negócios são implacáveis. Ela ainda é sócia minoritária na empresa, e isso a mantém presente, mais do que eu gostaria. Amanda tocou a taça, girando o vinho com calma, antes de erguer os olhos para ele. "E você lida bem com isso?" perguntou, a voz suave, mas firme. Igor deu um sorriso amargo. "Lidar? É uma guerra fria. Ela tenta minar minhas decisões, questionar cada passo, como se o fim do casamento tivesse lhe dado o direito de me sabotar." O olhar dele suavizou quando se voltou para Amanda. "Mas hoje, sentado aqui com você, percebo que não quero falar de Suelen. Quero falar da mulher que transformou dor em força e que está diante de mim." Amanda o fitou, absorvendo cada palavra, mas sem se entregar por completo. "Igor, a aproximação da sua ex-esposa me deixa insegura. Não quero me ferir novamente." Ele se inclinou firme sem desviar os olhos. "Então me dê a chance de mostrar que nem todos vêm para te ferir. Alguns vêm para ficar." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção, como se o destino os observasse de perto, aguardando o próximo passo. O jantar havia terminado, mas a noite ainda pulsava em torno deles. O carro de Igor deslizava suavemente pela avenida litorânea, enquanto a lua refletia nas ondas como um espelho prateado. Amanda, no banco ao lado, mantinha os olhos voltados para a janela, tentando organizar os pensamentos que insistiam em se embaralhar desde que ele falara sobre Suelen. O silêncio não era desconfortável, era denso, carregado de uma energia que ela não conseguia nomear. Igor quebrou o clima, a voz baixa, quase íntima. "Faz tempo que eu não me sinto assim, como se cada minuto tivesse um peso especial." Amanda desviou o olhar para ele, surpresa, mas disfarçando com um sorriso contido. "Talvez seja o vinho." Ele riu, mas os olhos continuaram fixos nela. "Não, é você." Quando o carro estacionou em frente ao prédio de Amanda, ela permaneceu imóvel, como se as palavras dele ainda ecoassem dentro dela. "Obrigada pelo jantar", disse finalmente, com a voz mais firme do que sentia. Igor inclinou-se um pouco, apoiando o braço no volante. "Amanda, naquela noite há 10 anos, vi uma mulher despedaçada que encontrou forças no meio da dor. Hoje vejo uma mulher inteira, mas que ainda guarda um medo, escondido de acreditar de novo." Ela engoliu em seco, surpresa por ele ter captado algo tão profundo. "Talvez eu tenha aprendido a erguer muros altos demais." O olhar de Igor se fixou nos lábios dela. Depois voltou aos olhos. "E talvez eu esteja disposto a escalá-los. Ver você hoje sentada ao meu lado me faz acreditar que tudo que vivi até aqui me trouxe até esse momento." Amanda hesitou por um instante, mas o ar entre eles queimava como pólvora prestes a explodir. Igor se aproximou, devagar, sem pressa, e seus lábios se tocaram. Primeiro de forma suave, depois mais intensa, como se anos de espera e silêncio desaguassem naquele instante. Amanda deixou escapar um suspiro, sentindo a segurança e a força que emanavam dele, e por um breve momento permitiu-se esquecer dos medos. Quando se afastaram ainda próximos, ela sussurrou: "Isso muda tudo, Igor." Ele sorriu, passando o polegar de leve pelo rosto dela. "Não, Amanda, isso apenas começa tudo." No dia seguinte, a sala de reuniões estava iluminada pela luz fria da manhã, refletindo nas paredes de vidro e no brilho metálico da mesa comprida. Amanda chegou pontual, trazendo pastas e relatórios organizados, o rosto sereno, mas com os olhos ainda carregando as lembranças da noite anterior. Igor entrou logo depois, imponente em seu terno cinza, e ao cumprimentá-la, um olhar mais penetrante cruzou entre os dois.
Foi o suficiente para aquecer o ar. Suelen percebeu. Seus olhos estreitaram como lâminas afiadas. O sorriso, afável, escondendo o veneno que começava a ferver em seu íntimo. Vejo que todos estamos aqui, disse ela, cruzando as pernas de forma estudada, como quem domina o ambiente. Excelente. Assim posso acompanhar de perto cada detalhe. A reunião transcorreu entre explicações técnicas, licenças ambientais e cronogramas de obras, mas a mente de Suelen não estava nos papéis. De tempos em tempos, flagrava Igor desviando o olhar para Amanda, e Amanda, por sua vez, tentando disfarçar com profissionalismo, mas não conseguindo esconder o brilho nos olhos. Suelen tamborilava os dedos contra a mesa, seu sorriso cortante se mantendo intacto. Ao final da reunião, quando os demais advogados começaram a recolher seus materiais, ela se inclinou na cadeira encarando Igor de modo sugestivo. Você parece cansado, Igor, disse em tom suave, que soava quase íntimo demais para o ambiente. Lembra como eu sabia cuidar de você quando estava assim? Amanda, ao ouvir, congelou por um instante, mas manteve o semblante profissional, apenas fechando sua pasta com firmeza. Igor, por sua vez, permaneceu calado, seus olhos duros como aço, mas sem recuar. Suelen se levantou devagar, aproximando-se de Igor sob o pretexto de entregar um documento. Sua voz era um sussurro envenenado. Temos muitas coisas para decidir, e hoje à noite vou até o seu apartamento para conversar e tomar um vinho. O veneno foi jogado no ar, e Amanda, já à porta, ouviu e sentiu seu estômago embrulhar. Não poderia se envolver com alguém com um passado mal resolvido. Igor se manteve firme, esperou Amanda sair para repreender Suelen. Basta, Suelen. Nós já estamos separados há meses e você insiste com este joguinho provocativo. Amanda saiu da reunião com passos firmes, mas por dentro o coração batia em turbilhão. Suelen não precisara dizer claramente. A mensagem estava estampada em cada olhar e sorriso venenoso. No carro, Amanda fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Não posso me envolver. Não agora. Não com ele. O telefone vibrou em sua bolsa e, ao atender, viu o nome de Igor na tela. Hesitou, o dedo pairando sobre o botão de atender, mas no último segundo, rejeitou a ligação. O aparelho vibrou de novo, uma mensagem curta. Preciso te ver. Hoje. Amanda apoiou a testa contra o vidro, tomada por um misto de desejo e medo. Em seu apartamento, Amanda caminhava de um lado para o outro, tentando se concentrar nos processos que estavam espalhados pela mesa. Mas cada vez que o celular se vibrava, a concentração se dissolvia. Igor não desistia. Outra mensagem chegou. Não deixe Suelen afastar você de mim. Não é ela quem decide a nossa história. Amanda leu e releu aquelas palavras, sentindo o peito se apertar. Ele não entende, murmurou para si mesma. Não sabe o que é ser destruída por confiar demais. Pegou o celular, digitou algumas palavras, mas apagou antes de enviar. Sua mente a puxava para a razão, mas o coração a empurrava para o risco. Mais tarde, já à noite, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Amanda atendeu. Igor, não insista. Sua voz saiu firme, mas trêmula por dentro. Do outro lado, o tom dele era carregado de urgência. Não consigo fingir que nada está acontecendo entre nós. Eu senti quando te beijei, e sei que você sentiu também. Amanda fechou os olhos, engolindo em seco. Sentir não significa que devemos continuar. Sua ex-mulher está por perto, e eu não quero ser parte desse jogo. Igor respirou fundo. Então deixe que eu lute. Contra isso, Amanda. Eu enfrento Suelen, eu enfrento o que for preciso. Mas não me peça para desistir de você. O silêncio dela doeu mais do que palavras. Antes de desligar, Amanda sussurrou quase num fio de voz. É por isso mesmo que eu deveria me afastar, porque você não sabe o quanto pode me ferir. E encerrou a chamada, deixando Igor no escuro de sua própria inquietação. O que você está achando desta história de romance? Dê a sua opinião. Gostaríamos muito de saber. Os dias passaram e
Amanda mergulhou ainda mais no trabalho, mas a cada mensagem de Igor, seu coração acelerava e o destino, porém, não lhe dava trégua. Uma nova reunião foi marcada no resort, e ela sabia que encontraria não apenas Igor, mas também Suelen. Ao chegar à sala de reuniões, encontrou a ex-esposa dele já instalada, impecável em um vestido bege sofisticado, a postura altiva e um sorriso que escondia mais do que revelava. "Vejo que chegou cedo, doutora Amanda", disse Suelen, cruzando as pernas com elegância ensaiada. Amanda sorriu e assentiu. Suelen continuou. "O Igor me falou hoje durante o nosso café da manhã que se atrasará alguns minutos." Amanda permaneceu séria, apenas fitando-a em silêncio. Suelen inclinou-se um pouco, como quem compartilha algo íntimo. "Igor e eu ainda nos encontramos de vez em quando. Velhos hábitos, sabe?" O veneno escorreu em cada sílaba. Amanda apertou os lábios, disfarçando a pontada que atingiu seu peito. "Sem problemas. Posso aguardar mais alguns minutos. Meu compromisso aqui é apenas profissional", respondeu com firmeza, mantendo a postura e ignorando a provocação. Mas por dentro, seu coração acelerava. A porta se abriu e Igor entrou, trazendo consigo a energia firme que parecia preencher o ambiente inteiro. Seus olhos se demoraram por um segundo a mais em Amanda, antes de se voltar para o grupo. "Vamos começar. Temos muito a resolver." A reunião avançou com discussões sobre licenças ambientais, prazos de inauguração e detalhes contratuais. Suelen participava com aparente interesse, mas cada gesto, cada comentário era calculado para se aproximar de Igor. Tocava-lhe discretamente o braço ao lhe entregar um documento, inclinava-se demais ao falar no ouvido dele, como se quisesse demonstrar intimidade. Amanda observava em silêncio, mantendo o semblante profissional, embora por dentro lutasse contra uma tempestade de emoções. Igor, no entanto, afastava-se com sutileza, recuando cada vez que Suelen tentava diminuir a distância. Em certo momento ele disse em voz baixa, mas firme: "Suelen, mantenha o foco na reunião." Ela sorriu, fingindo inocência, mas seus olhos faiscavam de frustração. Amanda captou cada gesto e no fundo soube. Suelen estava apenas começando o seu jogo. No fim da reunião, Amanda saiu da sala com passos rápidos, sentindo o peso das provocações de Suelen ainda ecoando na mente. Cada gesto calculado da ex-esposa de Igor parecia querer abalar sua compostura e fazê-la duvidar de si mesma. Sentou-se no banco do hall do resort, observando o movimento das ondas ao longe e tentando acalmar o coração acelerado. Quando ela ergueu os olhos, percebeu Igor aproximando-se com passos decididos. "Amanda", disse ele, a voz baixa e firme, interrompendo a tempestade de pensamentos que a dominava. Ela olhou para ele, surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. "Igor", murmurou, ainda tentando manter a compostura. "Não se deixe abalar por ela", continuou ele, aproximando-se e sentando-se ao lado dela no banco de madeira. "Suelen tenta manipular a todos, mas não pode tocar você." Igor inclinou-se, apoiando a mão sobre a dela com delicadeza. "Você não é uma mulher que se deixa abalar facilmente. Eu vi isso há 10 anos e continuo vendo agora. Não é por acaso que estou aqui do seu lado." Amanda segurava firmemente sua pasta, respirando fundo. "Igor", começou, a voz firme, tentando controlar o turbilhão de emoções. "Eu acho melhor passar esse trabalho para outro advogado. Não posso me envolver assim, não com Suelen tão presente, não com tudo isso acontecendo." Igor parou à sua frente, o corpo tenso, olhos fixos nos dela. "Amanda, não faça isso. Não agora. Você não precisa se afastar por causa de Suelen. Ela não decide o que podemos ter juntos." Ele se aproximou, reduzindo a distância entre eles. "Nada me impede de querer estar ao seu lado. Você não vai se afastar de mim tão facilmente." Amanda fechou os olhos por um instante, sentindo a determinação que sempre a guiou no passado, confrontando o desejo que crescia por ele. "Igor, você não entende. Eu não posso me arriscar, não de novo." Mas ele não recuou. Com um gesto inesperado, segurou seu rosto com delicadeza,
aproximando-se devagar, seus lábios capturando os dela de forma envolvente e intensa. O choque a fez hesitar por um segundo, mas logo o corpo respondeu, cedendo ao calor e à intensidade daquele beijo. Amanda sentiu cada emoção reprimida explodir, cada barreira cair, enquanto se perdia na presença dele, segura e ao mesmo tempo vulnerável. No topo do deck, Suellen observava a cena, os olhos estreitos e a raiva percorrendo cada músculo do corpo. "Eu sabia", murmurou com voz baixa, mas carregada de veneno. Eles não deveriam estar juntos. Os dois se afastaram levemente, ainda com os lábios quase unidos. Amanda tentou recuperar o fôlego e Igor segurou a mão dela, transmitindo segurança e proteção. Amanda, por sua vez, sentiu o calor do toque dele e percebeu que resistir não seria fácil. O desejo e a proximidade com Igor haviam ultrapassado qualquer plano de afastamento. "Vamos nos encontrar hoje. Quero ter a oportunidade de me aproximar e te mostrar que não tenho mais nada com Suellen." A noite caiu suave sobre a cidade litorânea, iluminada pelas luzes tênues dos restaurantes à beira-mar. Amanda se arrumara com cuidado, optando por um vestido elegante, simples e marcante, que realçava sua presença confiante. Igor a esperava em um dos melhores restaurantes da região, o sorriso discreto, iluminando o rosto ao vê-la se aproximar. "Eu achei que você fosse desistir", ele disse em tom baixo, revelando um misto de alívio e desejo. Amanda suspirou, sentando-se diante dele. "Eu quase desisti, mas alguma coisa me disse que não deveria." As taças de vinho tilintaram em um brinde silencioso, e a conversa fluía entre confidências e olhares demorados, como se cada palavra fosse um fio invisível os aproximando ainda mais. Igor se inclinou sobre a mesa, a voz firme e carregada de emoção. "Amanda, eu quero que saiba que a Suellen e eu não temos mais nada. Mas ela ainda não aceita a separação e percebeu que estou interessado de verdade em você. Por isso está agindo desta forma. Desde que nos separamos, eu nunca havia demonstrado interesse por alguém." Ela abaixou o olhar, o coração disparado, mas retribuiu com sinceridade. "Eu também. Talvez eu tenha tentado me proteger de mim mesma, mas estar aqui com você me mostra que ainda há espaço para algo verdadeiro." Ele estendeu as mãos sobre a mesa e ela a segurou, permitindo-se um instante de vulnerabilidade. Lá fora, o som do mar embalava aquele momento de intimidade, sem que nenhum dos dois soubesse que, nas sombras, Suellen, em um apartamento, caminhava de um lado para o outro, segurando uma taça de vinho com força. O beijo no deck ainda queimava em sua mente, e a imagem de Amanda e Igor juntos era como uma punhalada. "Ela não sabe com quem está lidando", sussurrou para si mesma com um sorriso enviesado. Diante do espelho, ajeitou o batom rubro e, em seguida, pegou o celular digitando mensagens envenenadas para aliados discretos. O plano era simples, mas cruel. Expor Amanda, humilhá-la diante de todos, transformando a advogada elegante na intrusa que ameaçava o equilíbrio da empresa. O veneno da manipulação começava a escorrer por cada detalhe de sua mente. Enquanto isso, no apartamento de Igor, a lua refletia pelas cortinas, pintando o ambiente com tons prateados. Amanda entrou, ainda respirando os efeitos do jantar e do encontro com Igor, o coração batendo rápido e o corpo ansioso. Igor a aguardava próximo à janela, a silhueta recortada pela luz suave. "Você está deslumbrante", murmurou, aproximando-se devagar. Amanda sentiu o calor subir, mas manteve os ombros retos, a postura firme. "Eu também. Estou nervosa", confessou quase sussurrando, surpresa por sua própria vulnerabilidade. Ele segurou seu rosto com as duas mãos, fitando-a profundamente, como se quisesse memorizar cada detalhe dela antes de avançar. "Não tenha medo. Só quero que essa noite seja nossa", disse a voz carregada de desejo e ternura. Amanda sentiu cada toque de Igor percorrer seu corpo como se fossem pequenas faíscas. "Igor", murmurou, fechando os olhos ao sentir a proximidade. "Amanda, confie em mim", respondeu ele,
inclinando-se para beijá-la lentamente, de forma envolvente e demorada. As mãos dele percorreram suavemente as curvas dela e Amanda deixou escapar um suspiro, cedendo ao desejo contido por tantos anos. Cada toque, cada beijo, parecia dissolver anos de dor e medos, e a intensidade da conexão entre eles se tornava palpável, quase dolorosa de tão real. Entre sussurros e respirações ofegantes, Amanda percebeu que se permitir sentir não era fraqueza, mas uma escolha corajosa. A noite avançava e eles exploravam o toque e o desejo de forma intensa, mas sempre com ternura, respeitando a entrega do outro. Amanda sentiu-se inteira e viva, cada carícia de Igor despertando não apenas o corpo, mas também o coração, reforçando a confiança que começava a nascer entre eles. "Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim novamente", disse ela, encostando a testa na dele, ofegante. "Nem eu", respondeu Igor, segurando-a firme. "Mas você merece tudo isso, Amanda. E eu não vou deixar ninguém tirar de nós." Lá fora, a lua parecia testemunhar aquela entrega, enquanto em algum lugar distante, Suelen provavelmente estava pronta para transformar aquela intimidade em arma contra eles. 3 dias se passaram, e no escritório onde Amanda trabalhava, começou um burburinho de funcionários e advogados. Amanda revisava documentos importantes quando percebeu olhares estranhos lançados em sua direção, sussurros quase audíveis atravessando a sala. Um estalo de alerta acendeu em sua mente e ela se aproximou para ouvir melhor. 2 advogados cochichavam. "Algumas pessoas dizem que ela está tendo um caso com um cliente. Parece que roubou o marido de alguém." Amanda sentiu o estômago revirar, o sangue subindo ao rosto. Mais tarde, em uma reunião interna, pequenos sussurros e olhares desconfiados mostravam que os boatos haviam se espalhado rapidamente. Amanda manteve o rosto impassível, mas por dentro, a raiva crescia. "Isso não vai me abalar", murmurou para si mesma, fechando a pasta com firmeza. Enquanto Amanda lidava com olhares suspeitos e comentários sussurrados, Suelen se encarregava de espalhar mentiras para todos na empresa. "Vamos ver quanto tempo eles aguentam", murmurou entre goles de café, satisfeita por colocar a advogada na linha de fogo. Ela sabia que rumores maliciosos podiam corroer reputações, minar a confiança e talvez afastar Amanda de Igor. O escritório do resort estava silencioso, exceto pelos passos apressados e pelos sussurros que circulavam pelos corredores. Amanda chegou para mais uma reunião, percebeu olhares evasivos e murmurinhos carregados de malícia. Cada cochicho parecia cortar sua pele, cada palavra insinuante ecoava em sua mente. "Você ouviu sobre ela? Dizem que não tem experiência suficiente. Não sei como Igor confiou nisso. Não seria melhor contratar outro escritório?" Amanda respirou fundo, tentando manter a compostura, mas seu corpo reagia à injustiça. O coração acelerado, mãos levemente trêmulas. "Não vão me derrubar com mentiras e cochichos", pensou. Quando Igor entrou no escritório, notou imediatamente a tensão que pairava no ar. "Amanda", disse, a voz firme, aproximando-se dela. "Eu senti os cochichos. Não deixe que esses comentários te afetem." Amanda olhou para ele, os olhos misturando frustração e determinação. "Suelen deve estar espalhando mentiras sobre minha competência e que eu roubei você dela." Ele segurou sua mão discretamente, com um toque que transmitia proteção. "Vou dar um basta nas mentiras de Suelen. Ela vai ter o que merece e estarei ao seu lado. Vamos mostrar a todos que você é impecável no que faz." Amanda suspirou, sentindo o peso das palavras dele e a força que emanava, e percebeu que, apesar de Suelen, ela não estava sozinha. Os dias seguintes correram como um turbilhão e Suelen continuava suas manobras sorrateiras. Cada reunião parecia carregado de tensão invisível. Amanda sentia os olhares críticos, os comentários sussurrados e, mais do que tudo, a sombra de Suelen rondando cada passo seu. "Dizem que você não sabe lidar com clientes importantes. Não sei se Igor confia tanto quanto deveria. Ela parece tão jovem. Será capaz?" Amanda mantinha o semblante firme,
mas a pressão psicológica era intensa. Não vou deixar que Suelen me derrube. Repetia para si mesma. Já enfrentei dores maiores e superei. Finalmente, o dia da inauguração do resort havia chegado. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo brilhos sobre o piso de mármore e mesas cuidadosamente decoradas com flores tropicais. Amanda entrou ao lado de Igor, deslizando pelo tapete vermelho como uma deusa elegante e segura. O vestido, longo em tom de azul profundo, abraçava suas curvas com perfeição, enquanto o cabelo solto brilhava sob as luzes. Murmúrios percorreram a multidão, e olhares se voltaram para ela, admirados. Igor segurava sua mão com firmeza e orgulho, os olhos dele refletindo a mesma admiração e desejo que sentia desde que a reencontrara. "Você está maravilhosa", disse ele ao pé do ouvido dela, e Amanda sorriu, sentindo a tensão dos últimos meses se dissolver em um instante. No meio da festa, Suelen se aproximou, o sorriso falso pintado nos lábios, pronta para provocar. Mas Igor não hesitou. Parou diante dela, os ombros retos e a voz firme. "Suelen, é hora de parar. As mentiras, os boatos, os cochichos. Tudo isso termina agora. Amanda não merece ser humilhada por suas intrigas, e eu não vou permitir que continue interferindo na minha vida." Suelen estreitou os olhos, surpresa com a determinação dele. Tentou responder, mas Igor deu um passo à frente, segurando Amanda levemente pela cintura. "Estamos juntos e isso é real. Você precisa aceitar e respeitar isso, ou serei obrigado a fazer uma reunião com o conselho para te afastar da empresa." Amanda sentiu o coração disparar, orgulhosa e emocionada com a coragem dele. Suelen recuou, visivelmente enfurecida ao ser confrontada de forma tão enfática e firme. Igor conduziu Amanda pelo salão, atraindo olhares admirados de todos. No salão principal do resort, a festa continuava com música suave e o burburinho elegante de investidores, parceiros e amigos próximos. Igor tomou a mão de Amanda, aproximando-a de onde todos se reuniam. "Gostaria de apresentar alguém muito especial", anunciou, com a voz firme e cheia de orgulho. "Esta é Amanda, minha futura esposa." O salão se silenciou por um instante, e em seguida aplausos calorosos preencheram o ambiente. Amanda, deslumbrante e segura, sorriu, sentindo a emoção subir ao coração. Igor apertou levemente sua mão, transmitindo força e apoio. No canto do salão, Suelen observava a cena, os lábios cerrados e o semblante carregado de derrota. Todos os planos de minar a reputação de Amanda e de afastá-la de Igor haviam falhado. Sem espaço para interferir, ela recuou, frustrada e impotente, enquanto Amanda e Igor caminhavam lado a lado, absorvendo o carinho e reconhecimento de todos. Igor sussurrou ao ouvido dela: "Agora você é minha, Amanda, para sempre." Amanda sorriu, sentindo o coração aquecer. "Sempre", respondeu enquanto a festa continuava, agora celebrando não apenas a inauguração do resort, mas também o amor verdadeiro que triunfou sobre intrigas, mentiras e obstáculos, provando que paixão, coragem e superação sempre vencem no final. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor. Até a próxima história de romance e superação.